Olá pessoal, tudo bom? Sou eu, a Rô Campos, para mais um podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso mundo da organização. Quando a gente fala em organização, a gente logo imagina uma casa, né? As roupas todas dobradas, todas organizadas, a casa toda em ordem. Mas quando a gente fala em organização, a gente tem que entender que a organização ela vem de dentro para fora. Então você tem que estar organizado internamente. Você tem que estar preparado para manter a sua vida organizada. Não adianta você falar, hoje eu vou me organizar, se você não está preparado. Porque você vai começar e as coisas vão ficar todas pela metade, né? Então, as pessoas sempre perguntam, Rô, mas por onde eu começo? Né? Por onde eu começo a entrar no mundo da organização? Por onde eu começo a me organizar? Então, hoje nós vamos falar aqui, eu vou dar para vocês 7 dicas para você começar a se organizar. Não vou dar muito mais que isso, porque a intenção é que você realmente se organize, é que você realmente comece. Então, eu sou a favor da gente começar aos pouquinhos e vai fluindo. Então, nos próximos podcasts, falaremos um pouco mais. Hoje eu vou dar 7 dicas muito boas para você começar. Por onde eu começo, Rô? Então, vamos lá. A primeira dica, que é uma dica de ouro, que na verdade valeu para mim, é você não abraçar o mundo com as mãos, que a gente costuma dizer, né? Então, não adianta você querer centralizar tudo, querer fazer tudo, porque você vai acabar ficando muito estressado, você vai começar a acreditar que a organização não é legal, e a organização, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa, ela não deve ser um sofrimento, né? E sim, algo que seja realmente prazeroso. Então, a primeira coisa, não queira fazer tudo ao mesmo tempo, não queira abraçar o mundo com as mãos, né? Faça, então, um pouco de cada vez. A segunda coisa, e é muito importante, é você criar hábitos, né? Então, as pessoas podem falar assim, rotina não é legal. Rotina é muito legal. Por quê? Porque quando você cria um hábito de algo, você começa a fazê-lo sem mesmo perceber que você está fazendo. Então, criar hábito, criar uma rotina, é você fazer sem perceber. Então, para você começar a se organizar, você tem sim que criar hábitos. Você deve criar uma rotina. Para que isso, então, não fique maçante, para que isso não fique pesado, porque você começa a fazer automaticamente. Outra coisa, a gente tem que criar relação de tarefas, né? Então, assim, você tem que criar relação de tarefas, listas de tarefas. E eu posso até falar depois mais profundo nisso, mas o que seria essa relação de tarefas? É você criar listas, né? Relações das coisas que você tem para fazer. Então, se você cria ali relações do que você tem para fazer, você não vai se perder. Você vai conseguir se manter organizado. Você vai conseguir com que as suas tarefas do seu dia a dia, da sua vida, elas se encaixem dentro daquilo ali que você estipulou, né? Em um outro podcast eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, que entra até a questão da gente colocar muitas coisas ao mesmo tempo, num determinado período, não deixar uma folga e então não conseguir fazer. Mas, por agora, a gente sabe que a gente tem que ter lista de tarefas, certo? Uma outra coisa que é de suma importância, é fundamental, é você tirar tudo da sua cabeça. Não deixa nada na cabeça, porque o que você fica na cabeça, você acaba se esquecendo, né? Você acaba perdendo. Então, o ideal é você passar para algum lugar. No meu caso, eu sou ainda da moda antiga. Eu gosto do papel, eu gosto de anotar. Mas, claro que hoje em dia com a tecnologia, existem vários aplicativos, existe o próprio celular. Então, o ideal é que você tire da cabeça, que você passe para o papel. Porque se ficar na sua cabeça, você acaba esquecendo e você acaba acordando no meio da noite falando, nossa, não fiz aquilo que eu tinha que ter feito, porque você não passou para o papel. Então, o ideal é que você tire da cabeça, né? Que passe para um papel, que passe para um aplicativo, né? Que passe para o próprio celular, mas o ideal é que você tire da cabeça.
Mofo no guarda-roupa, que situação. Mau cheiro no armário, que problemão. Rinite atacando, que chateação. Com show mofo encontrei a solução. De fácil instalação, com longa duração. Diga adeus ao mofo com show mofo. Show mofo é a solução. Saiba mais em www.promaflex.com.br. Show mofo é Promaflex. Uma outra coisa, não procrastinar, né? Então, assim, é normal, às vezes, acaba acontecendo, né? Não é que é normal, mas acaba acontecendo de no dia a dia você ter tantas coisas ali e você sabe que você tem que fazer alguma coisa que, de repente, até se encaixaria ali na sua relação de tarefas. Mas você vai procrastinando. Ai, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E você acaba não fazendo. Isso vai acontecer o quê? Vai bagunçar todo o seu cronograma, toda a sua relação de tarefas. Então, não procrastinar. Eu tenho algumas dicas sobre o que fazer para não procrastinar. Vou fazer até um podcast sobre isso, porque isso é muito importante. Porque quando você procrastina, você acaba não saindo do lugar e você acaba bagunçando a sua rotina, né? E aí você acaba que você não tem aquela vida desorganizada, né? Não se organiza. Um outro item, não deixe nada pela metade. Começou, termina. O que quer que seja que você comece, você tem que terminar. Porque se você deixa pela metade, mais uma vez, vai bagunçar a organização na sua vida. Então, se for uma casa, né? Às vezes a gente vê, vamos ter o exemplo de uma casa, né? E você, eu comecei a limpar a sala. Eu levei o aspirador para a sala, deixei lá no meio da sala, peguei o pano, deixei lá no meio. Mas acho que eu vou limpar a cama, fazer a cama. Aí você vai para a cama. Aí você, nossa, eu vou organizar aquela gaveta. Aí nesse meio tempo, na gaveta, você achou um álbum de fotos. Aí você, nossa, que saudades dessa viagem que eu fiz, foi tão legal. Você começou a fazer várias coisas e você não terminou. E aí, quando você viu, tá noite e ficou tudo pela metade. Então, tudo que você começar, você termina, né? Então, começou a fazer uma tarefa, vai até o final. Não deixe, então, as tarefas pela metade. Uma outra coisa que é ideal, né, para que a gente mantenha aí a casa e a vida em ordem, falando da casa, arrumar um lugar para tudo dentro da sua casa, né? Então, isso eu considero, assim, fundamental, de suma importância para que a sua casa não vire aquela bagunça que a gente às vezes se estressa, né? Arrume lugares para as coisas na sua casa. Então, tudo tem que ter o seu lugar de voltar. Tudo tem que ter o seu espaço, assim como a gente. A gente sai de casa, vai trabalhar e volta para casa. A gente vai fazer uma viagem e volta para casa. A gente vai fazer qualquer outra coisa na rua e volta para casa. A gente não tem a nossa casa, então tudo dentro da sua casa também tem que ter uma casa, né? Então todos os itens da sua casa, se todos os itens estiverem numa casa, não vai ficar bagunçado. E todas as pessoas dentro da sua casa vão saber onde é a casa desses itens. Então, a sua casa acaba que não fica bagunçada e fica organizada. Então, de preferência, bote uma etiqueta no lugar onde vão ficar esses itens. Use produtos organizadores, espaços que vocês tenham nos armários, mas bota lá uma etiqueta para que todo mundo saiba qual é a casa daquele produto, qual é a casa daquele item, para que ele sempre volta para o mesmo lugar, para a mesma casinha, tá bom? Então, isso foi um pouquinho sobre como começar a organização aí. Espero que vocês pratiquem, que vocês se tornem muito mais organizados, que você insira a organização aí na sua vida e até o próximo podcast. E lembre-se, qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama lá no Instagram, @rocamposoficial e no YouTube, Mundo da Organização. Eu vou ter o maior prazer em ajudar você, tá bom? Até o próximo podcast. Obrigada, até mais!